Dito isso, vamos, Alessandra, para explicar essa gangorra aí. Nós não temos estabilidade no mundo em meio de uma pandemia. Isso queria o quê? Né? Tem uma euforia no dia, o pessoal está lá tirando champanhe, que beleza. No dia seguinte, como hoje, depressão. Veja aí o comentário da Alessandra Mello. Alessandra, é com você. Olá, amanhã desta sexta-feira aí foi de predomínio para alta do dólar em relação ao real, né? Bem diferente do que a gente viu nos últimos 3 dias, que foram 3 dias de quedas consecutivas. Nós temos comentado aqui no Tempo e Dinheiro que política nos Estados Unidos, política aqui no Brasil e Covid-19 nas principais economias do mundo e também aqui no país são esses os 3 fatores que vão ditar a trajetória do dólar, né? E são fatores muito imprevisíveis, por isso muitas vezes a gente fala numa tendência e daqui a pouco os economistas, os analistas já começam a liberar relatórios mudando completamente as previsões, né? O que está acontecendo hoje? O mercado começa a ver com preocupação como que vai se dar na realidade o pacote que foi anunciado lá nos Estados Unidos pelo presidente eleito Joe Biden de 1,9 trilhão de dólares de estímulos à economia. A primeira notícia foi vista com muito bons olhos e realmente o mercado esperava muito essa notícia. Agora, será que o Congresso vai aprovar realmente na íntegra? Esta é a dúvida. Então o mercado financeiro começa a dar sinais de que quer ver para crer, né, em relação a esses estímulos monetários por lá e por isso um pouco de apreensão. E aí o que acontece? Também está aumentando a preocupação com os lockdowns, né, em países como, por exemplo, na Alemanha e também na França, que são grandes economias aí do mundo, estão aumentando as medidas restritivas e o número de casos, o número de mortes de coronavírus está aumentando em muitos países, né, o caso aqui do Brasil que está batendo recorde atrás de recorde, tudo isso traz de volta aquela preocupação de medidas restritivas novamente que desacelerem o ritmo da atividade econômica. É por isso que a gente está vendo hoje bolsas em queda e dólar em alta, meus amigos, certo? Essa é a explicação que eu tinha para vocês. Eu vou voltar daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre a bolsa e também sobre indicadores financeiros que foram divulgados hoje. Até mais. Olha aqui, vamos com o Tempo e Dinheiro. A Alessandra vai voltar agora para falar de como é que fica essa situação da economia, do mercado financeiro. Ela está falando do dólar. Então, como é que está o dólar agora? Que está em alta, né? O dólar está subindo 1,17% a 5,25 nesse instante. Então vamos chamar a Alessandra para ela dizer se dólar é um refúgio seguro. Todo mundo fica preocupado, corre para o dólar. Alessandra, qual é a sua opinião? Voltamos então para falar um pouco sobre a influência do mercado financeiro para o produtor rural, para o agronegócio aqui no país, né? Só complementando a análise que a gente fez sobre o dólar, né, que durante toda a manhã operou em alta. A expectativa de alguns analistas é de que essa alta pode ainda continuar porque permanece a percepção no mercado de que o dólar ainda é uma moeda barata, certo? Então isso ainda pode acontecer até de uma forma descolada do que vier a ocorrer em relação a outras moedas. Essa é a visão dos analistas nesse momento. Agora o que eu quero comentar com vocês é que a Bolsa Brasileira teve queda hoje e não é só por aquela cautela que a gente viu no mercado internacional, né? Quando existe essa cautela internacional, os investidores fogem dos ativos arriscados, o que é arriscado? Moeda de país emergente e ações, né? E acabam indo para ativos um pouco mais seguros e é considerado um ativo seguro aí apostar no dólar, né? Por isso que a gente vê esse movimento hoje. E por isso, então, a Bolsa Brasileira cai. Agora tem um outro fator que são indicadores da economia brasileira. Hoje o IBGE divulgou o resultado do desempenho do comércio no mês de novembro e houve uma queda de 0,1% em relação a outubro de 2020. Eram 6 altas seguidas que vinham acontecendo para o comércio e ele interrompeu esse ritmo de recuperação e isso foi visto também com preocupação por parte do mercado financeiro. Tá certo, Alessandra. Enfim, é um balanço, né, que a gente tem que ficar sempre atento às informações para não ser pego de surpresa, porque as coisas estão mudando muito rapidamente.